eu convidei uma mentorada muito querida. Ela tem uma conexão interessante comigo, que ela gosta de um mentor meu, e a gente, quando eu falo alguma coisa dele, ela faz até citação a respeito. E como a gente aqui procura sempre conectar as pessoas, eu espero que você se conecte muito nisso, porque a gente vai bater um papo legal. A gente só tem 2 mentorados que não são médicos. Uma é pioneira, é desde o início, é uma nutricionista, e a Luciana decidiu entrar na mentoria a hora que a gente já estava dizendo que só entrava médico. E eu acredito que isso seja um diferencial na visão de negócio que ela tem, porque pode fazer com que ela beba em outras fontes, inclusive porque tem muito preconceito entre profissionais de saúde, médicos, que eles acabam se separando, e dos 2 lados tem preconceitos, mas ela não está nem aí para isso. E até bati um papo com ela antes dela entrar na mentoria a respeito, e ela manda muito bem. Então eu convidei para ela falar um pouco sobre negócio, sobre saúde aqui com a gente, e talvez, de repente, até sobre algo que ela tem encabeçado aí para divulgar, que são as idades, a idade do dente, né? Uma parada assim, que eu, como leigo, vou falar besteira, com certeza, mas ela está aqui para esclarecer para de repente te plantar uma curiosidade, e você, se estiver em São Paulo ou quiser ser atendido por telemedicina, há pouco tempo eu vi no story dela que ela atende por telemedicina também. E aí eu fiquei, caramba, dentista por telemedicina. Então, bem-vinda, Luciana. Obrigada. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu histórico, onde você está, se tem filhos, tem cachorro, marido, papagaio, se gosta de rock, de blues. O microfone é seu. Obrigada. Estou muito feliz de você ter me convidado para vir contribuir aqui, né, com alguma coisa para os colegas que estão escutando, porque foi dessa forma também que eu cheguei, escutando uma coisinha ali, outra aqui, que conectava muito com os meus princípios, o meu modo de pensar, e isso foi um fator realmente determinante para eu querer ficar aqui na Balance com essas pessoas que pensam na mesma direção que eu. Então, eu tenho 23 anos de formada, eu sou formada aqui em São Paulo, a minha especialização é na área de dentística, né? Eu fiz mestrado, doutorado, especialização nessa área, é a parte que cuida das restaurações, da estética dental, e como você disse agora, de uma parte muito importante, que são as novas doenças bucais, né? E entre elas está a síndrome do envelhecimento precoce bucal, a gente tem, vou explicar aqui rapidamente, a gente tem uma idade cronológica, que é aquela que a gente faz aniversário, e o nosso corpo tem uma idade fisiológica. Então, se você se cuida mais, a idade do seu corpo vai ser mais condizente com a sua idade cronológica. Se você não se cuida, você vai ter um corpo envelhecido. A mesma coisa acontece com a boca. Então, a gente está vendo atualmente problemas bucais acontecendo numa faixa de idade errada, né? Então, eu tenho desgastes dentais que eu via em pacientes há 20 anos atrás, em pacientes com 45, 50, 55 anos, e hoje senta um adulto jovem aqui de 25 e eu vejo esses problemas. Isso tem muito a ver com os hábitos, né? Com a mudança do estilo de vida, esse país ansioso que a gente vive, que todo mundo tem essa ansiedade, problemas emocionais. Então, a minha área de atuação hoje é mais voltada para esses novos problemas bucais. E esses novos problemas, eles não aparecem, eles não têm causa na boca. Então, você falou aí de eu estar aqui no meio dos médicos, de conversar com vocês e não estar nem aí. Por quê? Essa minha área de atuação precisa dessa comunicação com os médicos. Então, eu vejo problemas que começam por causa de um refluxo, ou por causa de problemas emocionais, ou por apneia do sono.
Então, eu tenho que conversar, eu preciso dessa equipe multidisciplinar. Tenho que conversar com a Karina, que é a nutricionista, que tem os alimentos ácidos, que vão piorar isso. Então, eu sou uma pessoa que, desde o começo, não liguei de estar fora da minha zona de conforto. E sempre gostei muito de tecnologia. O meu doutorado eu fiz na USP e eu fiz basicamente os créditos todos na física, porque eu fiz com realidade aumentada, numa época que as pessoas nem sabiam o que era um QR Code, né? Então, eu sempre fui metida nesse negócio de tecnologia. Gosto das redes sociais, acho que as pessoas não vão sair das redes sociais, né? A nossa nova rua, né? Ali onde todo mundo transita. Eu acho que as pessoas podem de repente trocar o modo como usam, trocar o aplicativo ou o meio, mas sair delas a gente não vai sair mais. E eu comecei a sentir essa necessidade de ter uma presença digital, né? E aí eu comecei a buscar realmente um lugar que eu pudesse desenvolver isso, que fizesse sentido com o meu jeito de ser, com o meu jeito de pensar, com os meus princípios e tudo mais. E foi assim que eu achei o Dr. Flávio, achei você, e aqui estou aprendendo. Maravilha. Você é casada, tem filhos? Eu sou casada, tenho 2 filhos, atendo em São Paulo, aqui na zona norte de São Paulo, na capital. E a mentoria me fez abrir os olhos para outras possibilidades, que inclusive é esse atendimento online que eu tenho feito, né? Gera bastante estranheza, né? Um dentista atendendo online, como deve ser, tal. Mas dentro da odontologia, isso é normatizado, né? E isso tomou muita força na época da pandemia, como na medicina também. E tem várias situações que a gente pode atender online, né? O acompanhamento de um pós-operatório, acompanhamento de pessoas com problemas de mobilidade, orientações para cuidadores, para a família dessas pessoas. Muitas coisas na odontologia a gente consegue avaliar riscos por questionários, anamneses e tudo mais. Então, essa síndrome do envelhecimento bucal precoce, eu tenho, né, como conversar com o paciente online, direcionar ele para vários tipos de anamnese e não diagnosticar, mas avaliar o risco que essa pessoa tem de desenvolver. E chegar para ela e falar assim, olha, você precisa procurar um dentista especialista nisso aqui, porque você tem muitas chances de estar com esse problema, de desenvolver esse problema. Então, é só uma questão de olhar, né? De você ter abrir a sua cabeça para as novas possibilidades que estão aí. Sem preconceitos, sem medo de julgamento, né? Que são coisas que paralisam a gente. Interessante isso, que é olhar para fora mesmo, né? Não achar que o seu trabalho está ali só no mocho do dentista ali, ferrando as costas ali em cima do paciente, né? Exato. Porque é um trabalho mais consultivo, né? E que, no geral, muitos médicos, às vezes, nem cobram por esse serviço. E muito dentista também não. Eu tenho um amigo muito antigo, sei lá, amigo meu há 40 anos quase, que é dentista no Nordeste, em Sergipe, e que qualquer dúvida sobre algo de odontologia, na roda dos amigos, é ele que tira as dúvidas. Ele nunca cobra de ninguém. Sim. E eu também já fiz isso, né? Antes de ter mentorias, na minha agência, na agência digital, o que eu mais fazia, e foi aí que eu percebi que era uma oportunidade, foi há uns 10 anos atrás, mais ou menos. O que eu mais fazia era
O cara desenvolvia um site com a minha empresa, e aí ele tinha um monte de problemas no dia a dia dele lá, e eu ficava tirando dúvidas não tinha nada a ver com o site, eram dúvidas de negócio, dúvidas de marketing, esse tipo de coisa. E aí, em determinado momento, eu comecei. Alguns pagavam consultoria, eram projetos maiores, eles queriam contar com o meu tempo mesmo, mas muitos se aproveitavam do meu tempo e da minha incapacidade de falar não na época, e eu acabava virando um consultor gratuito. E o interessante é que quando eu comecei a ver isso como negócio, aí eu falei, pô, dá para fazer o seguinte, falar não para todo mundo e falar, quer? Ó, eu posso reservar um tempo para você, posso olhar isso com atenção e resolver o seu problema. Agora, se você quer diquinha, você não vai seguir. A partir do momento que eles começaram a pagar, eles até começaram a se transformar de forma diferente, porque tinha compromisso, né? Então, no seu caso, o que eu vejo é que você consegue visualizar essas oportunidades e se você trabalhar essas oportunidades, você consegue sair do consultório. Você tem um consultório, você não é sozinha, né? Você tem um consultório que tem mais pessoas. Eu tenho um consultório que tem mais pessoas. Eu tenho 2 endereços atualmente aqui na Zona Norte. E eu tenho os dentistas das outras especialidades que trabalham aqui comigo também. Então, tirando a minha pessoa, né, a doutora Luciana, também tem a Luciana, empresária, que vai atrás de tudo isso e de fazer a clínica também rodar. E então aí, você não fica só na operação atendendo o paciente, né? Não, e é isso que você falou. Conforme o tempo vai passando, né? Uma coisa que ninguém te conta é que a odontologia, ser dentista, é uma profissão bem insalubre, né? A gente tem a posição de trabalho, a gente fica muito sentada. Então, os anos vão passando, aquilo vai sendo um problema, realmente. Cada profissão tem a sua. E essa é uma limitação que nós temos. Então, eu percebo claramente que a Luciana, que daqui 15 anos, não vai ter o mesmo gás para atender e não tem o mesmo gás que tinha 15 anos atrás para atender, né? Então, a gente geralmente não faz, mas a mentoria foi uma coisa que abriu os meus olhos para isso, é você fazer uma gestão da sua carreira mesmo. Então, eu vou focar naquilo que eu mais gosto de fazer, naquilo que eu tenho mais expertise, que me dá uma rentabilidade maior, para atender menos e ganhar mais. E não tem nenhum problema nisso, né? E delegando, que era uma coisa que eu também tinha muita dificuldade. Estiver delegando outras coisas para outras pessoas, e não quer dizer que você vai deixar de fazer, mas você vai mudando o seu foco para você ter um conforto num futuro planejado. Daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, saber onde a gente quer estar, né? Sim. Eu acredito que é uma frase muita gente fala isso, né? Mas uma que eu lembro bem da pessoa que fala é o Dan Kennedy, que é um empresário norte-americano que fala sobre você precisa, para ser um empresário de sucesso, você precisa deixar de vender o seu tempo e começar a comprar tempo das pessoas. Isso. E aí isso faz com que a gente saia do operacional e comece a usar a nossa capacidade mais estratégica para fazer as coisas. Então, colocar mesmo outros profissionais para fazer o que a gente poderia fazer, mas a gente faz coisas que nos colocam em outros lugares. E, além disso, mas assim, mesmo que a pessoa não tenha perfil de empresário, que você já tem, você é empresário há quanto tempo? Quando que você decidiu assim? Há 21 anos? Na verdade, Quando você se formou, você decidiu já fazer um consultório com uma clínica dentária, não um consultório só de você. Eu nunca quis ficar sozinha, né? Então, eu acho que essa veia empreendedora e de empresária e tudo mais vem um pouco de família, né? Que eu tenho muito isso na minha família. Então, eu era aquela criança que levava coisinha na escola para vender, era aquela que era representante da Natura na faculdade, pagava o material da faculdade com a venda que fazia da Natura, entendeu? Então, eu sempre tive isso.
E eu fiz odontologia para ter um tempo, eu ser dona do meu tempo, para dar tempo de eu ter uma família, de eu dar atenção para os meus filhos. Então, o consultório particular, ele era sempre o meu plano, o único plano, né? Eu não tenho ninguém na família dentista. E quando eu decidi fazer odontologia, meu pai me pegou, me colocou no carro e deu uma volta no bairro, me mostrando todos os consultórios de odontologia que tinha. Ele falou assim, ó, dentista, 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 dentista. Se você for querer ser dentista, você tem que ser diferente de todos esses. Que visão. Como que ele chama? Ari. O Ari tem uma visão muito boa. Só interrompendo rapidinho para falar disso. O que faz diferença para você cobrar numa consulta sua, num procedimento, cirurgia, qualquer coisa, qualquer serviço que você vai fazer, isso de qualquer área, mas principalmente na saúde, o que faz diferença de você poder cobrar mais do outro é justamente ter um diferencial. E ele tinha essa visão. Ele era comerciante já? Uhum. Ah, então, ele sabia disso, porque ele era. Quando você oferece o mesmo preço que os outros, a decisão pode ser por outras razões. Então, por proximidade, por afinidade, alguma coisa do tipo. Quando você é mais baixo, pode ser que você seja visto como pior, e não como a melhor oportunidade, porque é mais barata. E muitas vezes na saúde você é visto dessa forma. Você quer ser o mais barato do bairro ou o melhor? O melhor é mais caro sempre. Então, nem todo, eu brinco que nem todo melhor é mais caro. Como que é? Nem todo mais caro é melhor, mas todo melhor é mais caro. Então, quando a gente não se liga disso, a coisa do diferencial vai embora. Então, muitas vezes me perguntam, o que pode ser o diferencial no meu consultório? Pode ser que você tenha, por exemplo, lá no centro de São Paulo, adoro o centro de São Paulo, antes da Cracolândia virar de cabeça para baixo lá, mas se você está no centro de São Paulo e não sabe andar por lá, a melhor coisa é ir de metrô. Agora, se a pessoa tem problema de locomoção ou precisa... Aí na Zona Norte também, né? E dependendo do lugar que ela vai, o metrô é longe. Então, ou ela vai de Uber ou ela vai de carro. E se ela for de carro e for um lugar difícil de parar e você tiver um serviço de valet, uau, é um diferencial. Exato. A pessoa pode te escolher só por isso. Mas se você é muito mais caro do que o segundo lugar e você oferece diferenciais claros para o seu paciente, e aí você tem que entender melhor sobre o seu paciente para oferecer esses diferenciais, aí a coisa muda, porque você consegue não ter concorrência, mesmo sendo mais caro. Então, o senhor Ari tá de parabéns nessa aí, que ele se ligou. Mas e não foi suficiente para ele te desanimar, né? Porque Não, ele queria te eu desanimar. entendo, hoje como mãe, eu entendo a visão dele, né? Porque eu não tenho ninguém na área, não é dentista, é na área de saúde da família, né? Na família. Na verdade, eu fui, eu acho que a terceira ou a quarta pessoa da minha família a fazer faculdade, né? Então, ele tinha muito medo de me frustrar, né? E era uma faculdade que, mesmo que você entre numa universidade pública, ela é uma faculdade cara, tem muito material, você não consegue trabalhar junto com a faculdade porque era integral. E eu falei, não, eu vou. E assim, eu fui. E a minha vontade sempre foi de ser uma dentista da família, né? Que as pessoas me indicassem, que me conhecessem dessa forma. Então, quando eu me que é um formei, dentista da família? aquele dentista a moda antiga, como dizem, assim, que você Que resolve todo mundo da que família, é resolve isso? todo mundo, exato, que é aquela referência que as pessoas indicam. Eu achava muito estranho o dentista que tinha a placa na porta. Eu falava, gente, mas como que uma pessoa vai no dentista pela placa? Tanto é que meu pai só foi me convencer a colocar uma placa no meu consultório, quando eu abri,
depois de uns 6 anos, porque eu não tinha placa na frente. Eu falava, pai, ninguém vai no dentista pela placa. Ele Não, queria mas morrer. que isso, de certa forma, influencia, sim. Que é a coisa de ser visto, né? Se a pessoa não sabe, ela passa... Você está em Santana? Agora eu estou em Santana, um dos endereços é em Santana. Mas quando eu montei meu consultório, é num bairro vizinho aqui, que é na Vila Maria. E Aham. aí tinha uma avenida bem grande, assim, de comércio. E o meu consultório ficava numa travessa dessa avenida, num sobrado. Mas você ainda pensa desse jeito? Você acha que dentista não pode ter placa ou você mudou de ideia? Eu não mudei Eu quero tanto, falar sabia? sobre isso. O meu Você ainda não consultório está da Vila convencido? Guilherme, o meu consultório da Vila Guilherme não tem placa, desde que o governo colocou aquelas regras, Sei, sabe? sei. De Aham. ter É. tamanho e tal. Aí Regra eu de tirei a publicidade em São plaquinha Paulo. que. Eu tirei aquela plaquinha que tinha e não temos placa Vou te até dar um hoje. argumento sobre isso. E vou precisar primeiro contextualizar aqui, senão as pessoas que estão assistindo não vão saber. Uhum. Você lembra daquela história do vendo cavalo? O vendo Lembro. cavalo é uma história que eu conto na mentoria, que é, eu pergunto para as pessoas qual é a melhor forma de você anunciar que você está vendendo um cavalo. E as pessoas, o cavalo é bonito, é forte, é isso, é aquilo, é de raça tal, mas no final das contas, o título, ele tem que ser Vendo o Cavalo, porque ele tem que ser muito claro que você está Uhum. vendendo aquilo. E então, toda vez que a gente fala sobre não está óbvia a sua presença, a gente usa o Vendo Cavalo como só para, lembra do Vendo Cavalo? É isso. E neste caso é o seu Vendo Cavalo. Por quê? Vamos supor, ninguém compra pela placa? Não, mais ou menos. Se não comprassem, ninguém colocaria placa. Mas é o seguinte, quando você está andando na avenida, tem na Zona Norte, tem algumas lojas de móveis de uma moça que é espalhafatosa, ela é toda escandalosa, Sim, falando, a tá, nas Silvia propagandas. Design. Isso, a Silvia Design. Eu adoro os comerciais dela, que são criativos, escrachados, ela é ótima. E E ela você tem sabe que eu várias faço lojas. academia, na mesma Ah, academia que ela faz, e ela ah, não é é? nada disso. É um Ah, é um personagem, que personagem. legal. É, Poxa, muito. que legal. Então, mas ela consegue conectar muito com esse personagem, é bem interessante a coisa. Uhum. E assim, se você está passando lá pela loja, pela avenida que tem as lojas, aquela, eu não lembro agora, mas tem uma avenida da delegacia ali que tem duas lojas seguidas dela. A Zaquinash. Isso, na ZAC. Aí, quando está passando ali, se for só um paredão, não tiver nada escrito, você não sabe que tem a loja lá. Uhum. Ah, Marcelo, mas lá é uma loja com móveis, com produtos à amostra e tal. Beleza, mas se for um dentista, então, e eu estiver passando, for um médico, um dentista, um advogado, eu estiver passando, e eu tô precisando ir no dentista, mas eu não tenho tempo porque o meu dentista é, sei lá, em Moema, eu tô em Santana, é Uhum. distante 15 quilômetros, 20 quilômetros. Aí eu passo lá e falo, nossa, tem um dentista aqui perto do meu trabalho. Uhum. Vou consultar esse cara. É só É. esse motivo pode fazer que a placa de vendo cavalo, estou aqui, sou dentista. Uhum. Só esse motivo pode ser para a pessoa entrar em contato com você. A outra coisa, se você tem uma fachada bonita, uma casa bonita, e tem lá escrito bem pequenininho mesmo, mas você tem lá dentista, a questão do visual da casa, ele dá para trabalhar de duas formas. Se ela for feia, também dá para fazer outra coisa. Mas pensando na fachada bonita, a questão do visual da casa chama atenção. É igual aquele Uhum. prédio maravilhoso, todo espelhado ali do Ayrton Senna, que tinha. Do Ayrton Senna é o espelhado? É. Então, aí você olha e fala, nossa, esse prédio é legal. Aí você vai olhar no mapa, no Google Maps, meu dentista, tem dentista lá nesse prédio, vou lá. Uhum. A pessoa vai porque ela gosta do visual e tudo. Então, se você tem uma casa legal, a pessoa associa aquilo ao seu serviço também. Uhum. Putz, pode ser que essa pessoa seja legal. O conjunto faz diferença. Aí É. começa a ver essa coisa de comodidade, tem estacionamento, é perto do meu trabalho, tem uma casa bonita, nanana, a placa acaba sendo um atributo bom para fazer isso. Eu acho que isso tinha, esse de não ter a placa, tinha muito a ver com aquela mentalidade que a gente tinha, quer dizer, muitas pessoas ainda têm,
que o profissional da saúde não é um vendedor. Todo mundo é, né? Então, que o dentista, o médico, tal, ele vai ser procurado. E muita gente ainda tá nessa, não caiu na real, né? Mas os dentistas, diferente dos médicos, os dentistas sabem fazer a parada. Quando o cara não faz, às vezes é um modelo de negócio. Eu não critico e não acho errado isso. Fazer a primeira consulta do dentista de graça, né? Aquela tal da anamnese de Avaliação. graça, ou sei lá. Eu não acho errado, é um modelo de negócio. Mas quando você senta na cadeira do dentista e ele fala, este dente aqui, e bate lá com o araminho lá, ó, esse dente aqui, você vai perder ele em 2 semanas. Pô, você faz na hora, você não quer nem saber. Dentista sabe fazer muito bem isso. Toda vez que eu vou na minha dentista, adoro ela é amiga pessoal. Antes de ser minha dentista, ela era amiga minha e da Renata, e aí eu faço o que ela falar. Eu sento lá, se ela falar, ó, a gente vai ter que arrancar esse dente agora, a gente vai ter que fazer a restauração agora, a gente vai ter que resinar ou fazer qualquer coisa. Se ela falar, eu faço na hora, não tem papo. Eu acho que isso o dentista deve aprender na faculdade, não? Não se aprende na faculdade, deveria, mas eu falo que eu tive 2 faculdades, né? Eu trabalhei, quando eu saí da faculdade, no consultório de um professor meu, um professor muito querido e muito capaz. Ele era chefe de cadeira na USP e foi quem abriu as portas para mim nessa área da docência também. E ele o avô dele foi da primeira turma de dentistas de São Paulo, sabe? Era uma coisa assim, o avô, o pai, ele, todos os irmãos e os filhos dentistas, né? Carreira, então, né? A Família. carreira toda. Então, eu fiquei lá 2 anos e eu tive a oportunidade de aprender a parte burocrática da profissão, a parte comercial, como ele conversava com os pacientes, como ele vendia os tratamentos, né? E eu acho que eu não teria tanto sucesso profissional se eu não tivesse tido essa vivência. Eu precisei ter muita humildade, vamos dizer assim, sem falsa modéstia, para ficar lá. Porque foram 2 anos que eu era dentista, mas de verdade, eu era uma auxiliar de luxo, né? Eu acompanhava ele nos atendimentos que ele fazia, eu conversava com o contador, eu fazia o livro caixa, eu conversava com o protético, eu fazia a cotação em dental, eu passava o livro de ponto para os funcionários assinarem. Mas em Né? compensação, você aprendeu todo o rolê da clínica, né? Exato. Mas o que eu aprendi de melhor mesmo é isso aí que você está falando. Você conversar, saber conversar com o paciente. Porque, na verdade, as pessoas, elas querem atenção e elas querem entender o que está acontecendo com elas. Então, se a sua dentista fosse aquela que você abrisse a boca e ela anotasse ali, dente tal, e no final você falasse assim, ó, você tem 5 cáries, você tem que fazer limpeza, você tem que fazer raspagem, é tanto, você pode dividir em tanto. Talvez você não tivesse essa confiança dela de falar, olha, tem que fazer isso, e você falar, pode fazer, né? Então, isso é uma coisa que eu tive a sorte de fazer um intensivo e fazer outra faculdade. Mas é uma coisa que você vai aprendendo conforme você vai atendendo as pessoas. Sim. Eu sou de uma época também muito boa que tinha psicologia na grade da faculdade. Legal. Então, a gente teve 1 ano de psicologia. E a odontologia, ela tá muito atrelada, né? Porque tem a questão do medo, tem essa questão da confiança, tem a questão da boca ser algo muito íntimo, né? Então, saber lidar com as pessoas já era fundamental. E hoje, eu vejo que é cada vez mais um diferencial na clínica. Então, a coisa que eu mais escuto aqui, Marcelo, é assim: nunca ninguém me explicou isso. Nunca ninguém me falou isso. Tudo bem que eu tenho uma veia meio professora, né? Mas
às vezes o paciente fala assim, não, nem quero saber tanto. Pode fazer, pode fazer. Mas essa escuta ativa que vem desse negócio de ser um dentista da família, de ser uma coisa de antigamente, eu acho que é um diferencial e vai ser um diferencial cada vez maior no futuro. Concordo total com isso, porque eu ainda fui vítima, eu fui vítima ontem de uma consulta ruim dessas. Eu estava precisando ver uma questão com o ortopedista, aí eu tenho um cliente meu, um ortopedista de São Paulo, do Einstein, que é o cara. Só que ele está em São Paulo. E aí eu precisava de um ortopedista mais perto. Então, a Renata, minha esposa, indicou um ortopedista que cuidou do pai dela, que ela gostou, conhece o trabalho dele e tal. Aí, beleza, fui entrar no site dele para marcar a consulta, um site de 2016, foi feito no Blogger. Falei, putz, não tá atualizado. Eu falei, tudo bem, ele só não deve gostar de tecnologia, beleza. Não tinha como marcar uma consulta pelo WhatsApp. Aí eu liguei. Aí a pessoa não sabia me dar informação, anotou meu telefone tem DDD 11, porque eu sou paulistano, e ela anotou como 21, porque eu tô no Rio de Janeiro. Não te achou mais. Então não conseguiu me achar depois, para confirmar. E pediu para eu esperar, não sabia informar as coisas, no final, já tinha me perguntado se era a primeira consulta com ele, e não me falou o endereço do lugar. Eu tive que perguntar, e foi difícil. Eu demorei uns 5 minutos para conseguir marcar a consulta, porque ela pediu para esperar umas 2, 3 vezes, foi interrompida e tal. Já fui com uma péssima impressão. Cheguei lá, foi a mesma coisa. Aquilo se confirmou pessoalmente, as pessoas atendem mal pra caramba. E aí, quando o médico me atendeu, ele não me explicou as coisas. Então, ele me deu a receita, falou, toma isso aqui, e entra em contato comigo 48 horas depois, porque é um remédio que pode me dar algum efeito colateral, e depois de 48 horas você vai me entrar em contato de novo em 15 dias. Acabou. Me entregou o papel e ok, não me explicou nada, nada. São detalhes que eu pagaria 50% a mais na consulta tranquilamente se eu tivesse um atendimento... outra coisa, ele atrasou uma consulta particular, ele atrasou 25 minutos. Cara... No Rio de Janeiro, em São Paulo, assim, em qualquer lugar, eu acho isso... Eu fico... É um absurdo. Tensa quando eu tô atrasada. E olha que, assim, o meu são procedimentos. Então, tem procedimento que você reserva um tempo, quando você abre o dente, é aquela surpresa. Mas... Não, aí pode ser que atrase, né? Mas, assim, é regra aqui. Fulana, avisa os próximos que eu tô atrasada 20 minutos. E aí, eles chegam mais tarde. Sim. Do mesmo jeito, você educa os pacientes. Que do mesmo jeito, eles me ligam. Doutora, eu tô atrasada 20 minutos. Posso ir? Ou você quer que eu remarque? Né? Então, isso é uma coisa. E em São Paulo, no Rio, hoje em dia, não tem como você ficar esperando, eu acho, um médico esse tanto de tempo. Quando marco as minhas consultas, eu falo, qual é o primeiro horário dela? 7h30. É o primeiro horário. Senão eu não trabalho o período todo, entendeu? Mas eu acho que isso é um diferencial. Isso é um diferencial para São Paulo ter a consulta online. Sim. Porque o tempo de deslocamento é enorme. Então, tem pacientes que já são pacientes meus, estão no controle de uma determinada doença, tal. Então, eles preferem fazer essa consulta online. Olha, eu vou aí por causa disso. Você já tem o meu prontuário. Você quer que eu leve algum exame já? Porque senão a pessoa Então, exatamente. Tem uma coisa interessante nisso que se a pessoa precisa dos exames antecipadamente, principalmente se ela já é seu paciente, né? Sim. Caramba, vai demorar uma semana para chegar o exame, você só pede o exame, manda ele de volta para casa, aí depois de uma semana ele tem que voltar para fazer a consulta de fato. Não dá Isso mais. é desrespeito com o tempo do paciente. Uhum. E é uma forma de lidar com o tempo muito amadora, porque não dá. Isso... Exato. É uma questão de planejamento até,
a sua hora vale muito, como você falou, né? Então, Sim. até para você planejar a sua hora. É. Então, às vezes o paciente faz esses exames, eu recebo no meu e-mail, a secretária me mostra tal, e eu falo assim, olha, esse paciente, eu vou precisar no mínimo de 1h30 com ele. Não adianta ele vir aqui com meia hora, porque eu não vou resolver o problema dele, né? Sim. Então, a gente tem que aprender a usar esses recursos ao nosso favor também. Então, isso vai comendo, deixando a agenda mais redondinha, isso é bem legal. Você acredita que... Bom, você já me falou que você visualiza o atendimento, parabéns pelo posicionamento, porque ver o atendimento como diferencial e como muito peso de importância no negócio é fundamental para você ter um serviço de excelência. Uhum. Agora, me fala dos perrengues. O que é difícil na vida de ter uma clínica, de ser empresária e tal? Olha, um perrengue que eu tô me curando, que é esse que eu te falei de delegar, né? Então, assim, eu tinha, mas eu era eu presa, né? Aham. Então, assim, eu era tudo. Eu era o financeiro, eu era a contadora, eu era a compradora, eu era tudo. A tia do café. A tia do café. Eu tinha as pessoas, mas eu fazia o que as pessoas tinham que fazer. Sim. Então, isso, para mim, que sou controladora, meio perfeccionista e tudo mais, isso é uma coisa que é difícil. A outra coisa que é difícil é você... Mas que se você tem um cuidado no começo, tá resolvido, é você se juntar com pessoas que pensam mais ou menos como você, que vão ali pelo mesmo caminho que você. Porque é uma coisa muito séria você indicar um paciente, né, para uma colega fazer um procedimento e tudo mais. Então, o paciente que vem hoje na Solen, ele não precisa ir em nenhum outro consultório para fazer nada. Então, se ele precisa de um aparelho, se ele precisa de um canal, se ele precisa de uma cirurgia, um implante, qualquer coisa, nós temos especialistas que atendem aqui. Mas isso aumenta a minha responsabilidade como gestora de tudo isso, né? Então, eu acho que você se juntar a pessoas que são, assim, que tenham uma visão, né, clínica parecida com a sua, eu acho que também é uma coisa difícil. E eles não são sócios, né? Eles são colaboradores da clínica, são ou comissionados, né? Alguma coisa do tipo. Uhum. São comissionados ou são pagos por procedimento. Entendi. Ou alguns sublocam o consultório quando eu não tô aqui. Mas não é uma sociedade, é você que dirige mesmo a coisa. O perrengue é todo meu. Uhum. Sim. E eu acho que agora, uma coisa que eu tô tendo bastante dificuldade é achar pessoas que também pensem dessa maneira quanto a essa presença digital, né? Então, era uma coisa que me afligia muito no começo, porque eu tenho um Instagram da clínica, que era o único que eu alimentava com essas minhas... com essas minhas informações como dentista, e tinha um Instagram pessoal que no começo nem parecia que eu era dentista, porque só tinha viagem, filho e tal. Não misturava as coisas. Só que eu não conseguia essa colaboração das outras pessoas de alimentarem essas redes sociais e tudo mais. Então, o que eu fiz agora foi tornar o meu particular Doutora Luciana, e tenho alimentado ele com a minha expertise, a minha área de atuação, a minha especialização. E o do consultório, eu alimento também, mas agora a minha secretária, que foi treinada para isso também, ela deleguei esse do consultório para ela. E aí, essa minha secretária às vezes fica, doutora fulana, faz um vídeo assim, assim, assim. Ô, doutora Ciclana, o que você acha da gente escrever um post sobre isso, isso, isso? Legal, ela colabora, né? Então agora isso era um peso na minha cabeça, sabe? Mas agora eu já tirei. Eu falei, agora se eu não... Pelo papo eu não arrastei. Vamos ver se pelo exemplo eu vou arrastar. Esse é o perrengue também hoje em dia. Sim. E aí, as outras coisas, eu acho que é de todo empresário, né? No Brasil, de você ter muitas coisas para pagar
Aham. E é isso. Mas Questão tributária e tudo mais. Mas você acredita que seja um desafio assim para você se manter estável ou ter qualidade de vida, ter tempo para você, para sua família, ser bem remunerada por isso, tal? Você acha que tem algum desafio grande que você está enfrentando ou que você já enfrentou? O que foi difícil para você? então, como eu sempre quis ser essa dentista indicada, mudar a minha mentalidade para me oferecer, né? Vendo cavalo, né? Vendo odontologia, vendo o seu sorriso até o fim da vida, né? É uma coisa que eu pratico todos os dias, né? Eu vejo que eu me conscientizei que não dá para ser assim, e cada ano vai ser pior ser assim, né? Porque você não entrega mais cartão de visita, você não faz mais esse tipo de coisa. Quando eu me formei, tinha uma revista do bairro e eu tinha um anúncio lá na revista do bairro, né? Então, o boca a boca, ele mudou demais. Até as pessoas continuam me indicando, mas é diferente. A pessoa te indica, ela fala assim, qual é o seu Instagram? Né? Eu vou passar no grupo da escola das crianças. Qual é o seu Instagram? Entendeu? Então, você precisa ter essa presença digital, e a odontologia é uma profissão muito vista, muito atrelada à tecnologia, à inovação. Você tá na crista da onda de produtos, de aparelhos e tudo mais. Se você tem essa parte enferrujada, se você tem um site que era do blogger, se você não tem um site, se você não se comunica no Instagram, isso automaticamente denota uma pessoa ultrapassada. Você pode até não ser. Por exemplo, eu poderia ter me surpreendido com a consulta ontem, mas assim, ele fez o básico do básico e eu me decepcionei. Então, eu confio tecnicamente nele, porque a Renata já viu o trabalho dele, ele foi resolutivo com o pai dela e tudo mais, mas não é suficiente para que eu indique para alguém, para que eu queira. Se a Renata não tivesse te indicado. Aí eu não tinha ido. Eu não tinha vencido a barreira da secretária. E, inclusive, sobre isso, eu quero fazer um CTA aqui agora, porque hoje, por causa da experiência de ontem, hoje eu montei um quiz para as pessoas fazerem uma avaliação do atendimento delas, por causa da experiência traumática que eu tive ontem. E no final dessa avaliação, a pessoa ainda leva um receituário meu, uma prescrição do que ela fazer para melhorar essa situação. Então, eu vou colocar embaixo aqui o link para você participar. Se quiserem participar, basta clicar no link que tiver aqui embaixo sobre esse quiz de atendimento e você leva uma prescrição no final. Porque a gente, leigo, não merece que vocês, profissionais de saúde, desconsiderem essa questão. E não me venham com a desculpa de que, sabe o que é que isso custaria? Dane-se, coloca no preço. É como eu falei, eu prefiro pagar mais caro. No caso dele, eu pagaria rindo 50% mais. A consulta não foi baratinha, mas eu pagaria 50% mais para que eu tivesse uma experiência diferente e ele não tivesse confirmado, sabe? Porque eu ainda fiquei na esperança de que, não, peraí, ele vai ser sensacional e esse atendimento traumático é culpa da clínica e não dele, ele só tá ali. Não, foi tudo ruim. Então, eu não vou indicar ele para ninguém. Isso é ruim. E isso é uma coisa interessante de você falar, né? Porque cada vez mais a secretária tem muita importância, né? Então... E não pode economizar na secretária, gente. Ela não pode ser uma pessoa que não sabe falar sobre os seus serviços, ela não sabe desenrolar com o paciente, ela não precisa ser decisora, tomar decisão e tal, mas ela precisa saber desenrolar com o paciente para que ele seja o cara mais bem atendido de toda a história da clínica, porque se ela não fizer isso, ele vai ficar com a impressão que eu tive.
E tão importante é isso, né, que eu não sabia que existiam pessoas especializadas em treinar secretárias para a área da saúde, e a gente já tem. Então, eu acho que, assim, é muito você... eu acho que esse ano, né, que eu comecei aqui na mentoria e tudo mais, foi um ano muito importante para eu sair desse quadradinho aqui do consultório, né? Eu sempre quis, como você me comentou, né? Você sempre quis isso. Então, nessa primeira casa que eu montei o consultório, eu ficava no térreo, era uma casa que eu adaptei. E tinham 2 salas em cima. E eu coloquei lá, eu entrei no site do CRP e falei assim, procuro psicólogas para alugar a sala aqui e tal. Ganhei na loteria, que ganhei 2 amigas que somos comadres hoje. Bacana. E estão até hoje comigo, né? Então, a gente troca muito paciente, a gente troca muita figurinha. Então, eu nunca fui uma pessoa, eu sou extrovertida, eu nunca fui uma pessoa de me ver assim no consultório, sozinha, trabalhando ali, sem ninguém para trocar. E eu acho que... Por que eu estava falando isso? Por causa da questão de você ter mudado, como você começou, trouxe as outras Não, pessoas. tinha Vamos cortar aqui, que tinha um fechamento, mas eu não tô lembrando agora exatamente o que é, mas tudo bem. Você talvez estivesse falando sobre a sua visão de quando você começou, que você precisou de ajuda, você usou networking para isso, você citou que você não é uma pessoa fechada, né? Estar na mesa certa faz muita diferença para isso, né? Exatamente. Ventilar as ideias, né? Ter coisas Isso fora que eu da queria sua bolha. falar. Achei. Então, assim, eu acho que nos últimos anos eu sentia muita falta desse networking, porque a gente, como mulher, como mãe, tem a época ali que os filhos nascem, que a gente tem que ficar mais voltada para isso. E eu estava há muito tempo sentindo falta desse ar fresco, sabe? Dessas novas. E é muito fácil a gente se perder, né, na nossa profissão, muito solitária ali. É muito fácil a gente se perder, né, no nosso mundinho, né? E isso causa insegurança, causa dúvidas do tipo, será que eu posso mesmo fazer isso? Como vão me ver? Será que essa minha ideia vai para frente? E estar com pessoas que valorizam, né, essas suas dúvidas e não te dão respostas, né? Mas te dão possibilidades. Já passaram por isso, tem uma expertise, é muito interessante. Então, foi muito importante para mim esse ano voltar a ter esse networking com as pessoas que não são da odontologia, que não são da área. E isso fez muito bem para mim. Maravilha. Verdade. Me diz uma coisa, se você fosse pensar em algo que fosse o que foi o melhor investimento que você já fez no consultório? Você tem alguma ideia disso? Ou na sua vida profissional? Foi estudar? Foi querer ter um negócio? Foi querer ser professor? Eu acho que foi nunca me limitar à parte técnica do negócio. Ao operacional de ser dentista. Dentista, exatamente. Legal. Sempre buscar coisas que complementassem isso. Eu acho que essas soft skills que se falam agora, né? Então, eu acho assim que todo mundo da faculdade, independente de você fazer uma especialização ou não, tanto é que hoje a gente vê gente vendendo curso aí na internet que não tem nem... Né? Eu falo de conhecimento em T. Você precisa conhecer um monte de coisas, razoavelmente para bater um papo de cerveja, de tomar uma cerveja, alguma coisa do tipo, falar num churrasco, e uma coisa profundamente. Então, você pode se aprofundar naquilo e o resto você sabe como é que funciona. Mas se você estiver só no I, que é só a faixa do T, que você foi muito profundo em alguma coisa, o resto vai faltar para você conseguir
fazer a coisa funcionar gostoso, né? E você é feliz na sua profissão, sendo empresária e tal? Sim, sim, eu sou. Às vezes a gente tem, né? Altos e baixos, tem as nossas fases da vida vão mudando e Claro. algumas coisas vão nos irritando mais, nos dando mais satisfação que outras, mas eu acho que eu não saberia fazer de outra forma, eu não saberia fazer sozinha, sem ter essas pessoas junto comigo. E eu acho que eu sou muito feliz desse jeito, porque eu consigo, dentro do que eu me propus a fazer, né? Que é cuidar da saúde bucal das pessoas. E hoje eu vejo claramente que o que eu quero é fazer com que as pessoas envelheçam com seus dentes naturais até os 100 anos que elas vão chegar, né? Nossa. Vamos chegar aos 100 anos. Junto com isso, eu consigo desenvolver outras habilidades minhas, né? Legal. De ensinar, de acolher, como se diz? De dirigir, de montar uma equipe, de cuidar dessas coisas burocráticas e tudo mais. Então, eu acho que isso me satisfaz em vários níveis, várias frentes. E eu sei que dentista não vai muito para esse lado, mas dentista também vende a alma de vez em quando. Convênios, oportunidade ou armadilha? Armadilha, muito armadilha. Eu acho que para o dentista ainda mais. Eu atendi convênio, pouquíssimo tempo. Quando eu não tinha placa, e eu era recém-formada. Olha, mas uma coisa meu pai fala, né? Fala assim, olha, querendo ou não, quando eu trabalhava no consultório desse professor, eu fui na loja de equipamentos odontológicos e fiz uma venda programada de 24 meses. Comprei todos os equipamentos e eu só recebia quando eu terminasse de pagar. Era exatamente 60% do meu salário, que eu recebia lá e dava cá. Aí eu falei, em 2 anos eu vou ter os equipamentos para o meu consultório. E assim foi. E aí eu aluguei a casa e fiquei meses trabalhando para pagar o aluguel, a água, a luz e vamos que vamos, arrumando gaveta e tudo mais, mas não tem problema. E nessa época eu falei assim, será que eu faço uma clientela atendendo convênio? Aí eu falei assim, eu vou atender algum convênio. Aí fui lá, peguei o convênio e tudo mais. Mas logo eu percebi, e aí eu falei, não vou ser a pessoa que tem um material para o convênio e um material para o particular. Não serei. Então, vai ter que dar certo nas minhas... Eu estabelecia alguns limites ali do negócio. Aí comecei a atender esse convênio. Mas logo eu saquei várias coisas na odontologia e eu acho que os outros convênios também. O convênio não fideliza o paciente, porque muitas vezes ele troca de empresa, aí ele troca de convênio. O paciente é do convênio, não é seu. Exato, ele muda de casa, então ele vai para o mais perto da casa dele. Não adianta. Se você não tem agenda hoje, ele vai para outro que tem. Exato, você não faz uma clientela pelo convênio. E eu fiquei assim, eu acho que não deu um ano. Eu fiquei uns 8 meses. Sabe que esse... Continua, pode falar. Atendi. Não foi nem por... O paciente de convênio de odontologia, ele sabe que tem coisas que o convênio não cobre, né? Então, ele já vai sabendo isso. E até tive alguns tratamentos e tudo mais. Mas eu tive aquele discernimento de falar assim, não, o meu objetivo é fazer uma clientela. Sim. Mas isso não está me dando nem lucro, nem clientela. Então, chega. Aí, que a clientela, ela se forma a médio e longo prazo, né? Ela não é imediata. O do convênio, você tem essa impressão de que ele traz para você de forma imediata. Mas é o convênio que é dono do paciente. Fora que ele remunera muito mal. Não é uma coisa sustentável. Não é. E sabe que esse é um pilar do negócio, né? Quando você começa a fazer um negócio, você precisa definir o modelo de negócio. E quando você começou, você experimentou o convênio, provavelmente porque você não sabia que existia isso. O modelo de negócio, ele faz com que você trabalhe na coisa errada. E aí,
você começa a fazer coisas que não te levam para o seu propósito, para o seu objetivo e tal. E aí, ainda bem que você saiu logo disso, conseguiu se virar. Mas por que você decidiu ter a clínica ao invés de trabalhar numa clínica para os outros ou numa clínica em parceria com outras pessoas? Por que você decidiu pegar isso para você? Eu acho que é o meu jeito de ser mesmo. Eu acho que eu sempre... eu nunca tive medo disso, ou preguiça disso, ou achado que isso ia atrapalhar. Eu só vi as vantagens de ser a pessoa que encabeça a clínica, sabe? E hoje eu acho que eu consegui, dentro do meu objetivo, que é planejar meu futuro, ter tempo para minha família e tudo mais, que eu consigo colocar isso em prática. Legal que você conseguiu instintivamente ver uma coisa que também é uma regra de negócio, que é o seguinte, quando você está criando um negócio, você vai abrir uma empresa, qualquer que seja, mesmo que só você vá atender nessa empresa, você vai fazer um CNPJ e ter uma cabeça de empresário, quando você abre uma empresa pela oportunidade, é diferente de abrir por necessidade. Então você não abre porque você precisa ganhar dinheiro. Você abre porque você quer ter mais tempo, porque você quer ter liberdade, ou que você quer fazer do seu jeito. Exato. Que seja, mas é uma oportunidade de fazer aquilo. Se for uma necessidade, porque você não dá para fazer nada, aí você cai no plano, aí você trabalha para outro, aí dá tudo errado. Eu acho que eu fiz muita coisa instintivamente mesmo. Mas eu acho que é talento natural, acabou aprendendo com a família que você disse que é comerciante, né, empresário, né? E se você fosse dar uma dica para alguém começar, uma só, falar, putz, só isso aqui você não pode errar, isso aqui você tem que fazer para que o seu negócio seja bem sucedido. De qualquer forma, não só bem sucedido financeiramente, mas às vezes ser feliz no negócio, sei lá. Se fosse uma dica só, o que você diria? Nossa, que difícil isso, né? Eu acho que quando você vai abrir um negócio, eu acho que aquele negócio, ele tem que ter o seu DNA, ele tem que se encaixar em você e não ao contrário. Porque muitas vezes eu vejo na odontologia, por exemplo, você tem que montar um consultório com 2 salas e você tem que ter uma recepção que tenha o café expresso mais gostoso da cidade e você tem que ter um uniforme assim, assim, assado. Eu acho que isso te força a ser uma pessoa que você não é de repente, né? Você pode ter toda essa excelência em atendimento, na logística, no tratamento com as pessoas, mas isso tudo tem que condizer com a sua verdade. Eu acho que o paciente, a pessoa que vai comprar alguma coisa de você, ela se conecta muito com a sua verdade, né? E se você fica bancando coisas que não são da sua realidade, não são assim, não vem de dentro de você, isso morre logo, né? Então, se eu me forçasse a ser uma pessoa extrovertida, porque eu tenho um sonho de ter uma clínica, não ia dar certo, né? Se eu me forçasse a ser uma pessoa que sou preocupada com os pacientes, né? E eu não sou, isso não vinga, né? Então, se o paciente faz uma cirurgia ou se ele toma uma anestesia e não se sentiu bem, eu ligo no outro dia. Tem colegas que falam assim, nossa, mas você liga, o paciente vai achar que você não estava certa daquilo que você fez. Eu falo, não, eu ligo porque eu estou preocupada. Cuidado. Realmente, eu sou essa pessoa cuidadosa desde sempre, né? Então, tem coisas que vão te dar uma receita de bolo, né? Se você fizer assim, 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 você vai conseguir o sucesso. Se você falar desse jeito, né? Que nem na sua área. Se você vender desse jeito na internet, se você fizer um lançamento desse jeito, vai dar certo. Mas eu acho que
primeiro de tudo, antes de você pensar em ganhar dinheiro, você tem que pensar nessa sua essência, sem romantizar, né? Sem romantizar para esse negócio de propósito. Não, você tem que sustentar a pessoa que você é, sendo dentista, sendo mãe, sendo amiga, sendo a Luciana. Quem me encontrar fora da clínica vai encontrar a mesma pessoa que eu sou aqui dentro. Então, eu acho que, mesmo que se você for montar uma franquia, eu acho que isso tem que ir muito direto com o que você é, com o que você pensa. Senão, isso também não vai para frente. Bacana. E eu vou aproveitar que a gente tem um clube de leitura e a Luciana, antes de ser mentorada nossa, foi a primeira... Você fez MCD, não, né? Fiz. Ah, então você já tinha feito o MCD, que é um curso que chama Método Crescimento Digital, que o Flávio criou. Uhum. E depois, quando ela começou a se aproximar da mentoria, eu lembro que eu convidei ela, pô, vem pro clube de leitura, tal, e aí a gente fez uma anamnese, né, uma sessão, conversamos antes numa reunião, né, e tal. E aí eu eu não falei, entrei pô, assim de cara, né? não entrou de cara. E aí eu falei, pô, põe um pezinho dentro, vem conversar, vem como que é. E depois, se você entrar na mentoria, eu te dou o desconto disso na mentoria, tal. Depois ela foi num evento em São Paulo, nosso, presencial. A gente vai ter outro em março. E aí, no evento, ela acabou entrando para a mentoria. Então, lembrando disso tudo aí, do clube de leitura e tal, e ela é a guerreira. Ela e a Daniele estão em todas. Todas as vezes, o pessoal às vezes está viajando, não pode aparecer, acontece alguma coisa, mas ela e a Daniele sempre estão ali no clube de leitura comigo. Uhum. E indica um livro para as pessoas sobre qualquer coisa. Pode ser romance. Indicar um livro? Meu Deus. São tantos, né? É uma coisa Tem algum muito... que te ajudou no seu negócio ou na vida profissional, assim, que te inspirou de alguma forma? Eu acho que... Eu vou falar um que a gente fez no grupo de leitura, no clube de leitura, que foi bem importante, que foi o Mito do Empreendedor. Eu acho que esse foi o que mais, assim, bateu com o que eu... Bacana. Com o que eu queria, assim. Eu gosto Né? desse, eu indico muito ele para quem quer abrir uma empresa, é fundamental para entender a estrutura que é uma empresa. E ele é legal porque ele conta história, né? Ele não é técnico, tal, ele conta uma historinha Exatamente. funcionando. Eu acho que ele deveria ser obrigatório para quem vai abrir, né? E para quem já Exatamente. abriu, como eu li já aberto, tinha Sim, coisas que eu lia e falava assim, meu Deus. tô fazendo errado. Ou então, assim, eu dei muita sorte de fazer isso aqui desse jeito, né? Vai saber, feeling, e tem coisas que você fala assim, Deus do céu, isso aqui não ia dar certo desse jeito que acabou dando. Muito, muito legal esse livro. Eu acho que o Mito do Empreendedor é bem interessante. Show. Obrigado pela indicação. Eu também gosto desse. Se fosse um novo, eu iria procurar um novo para ler. A gente E já tá... agora tem uma coisa que eu quero falar sobre essa minha jornada aqui dentro. Opa, fale. Eu comecei com o LCD, né? Lá na pandemia, eu já acompanhava o Flávio, eu via as postagens dele, e eu falava assim, nossa, eu queria falar com as pessoas do jeito que ele fala, não com esse techniquez, né? Eu queria De forma mais acessível, né? ser acessível e tudo mais. E lá naquele momento eu não entrei porque a gente com a cabeça louca, né, da pandemia, o que vai ser do dia da manhã, quase sem atender. Não quis colocar o pezinho lá. Aí comprei o MCD, né, que era online lá, mais acessível, comecei a fazer algumas coisas. E quando eu fui no primeiro evento ao vivo em São Paulo, eu entendi o que era toda a mentoria, né? E aí eu falei assim, quando eu entrar nisso, eu vou ter que ter cabeça e tempo, né? Eu vou ter Foi que lá estar no primeiro sempre que você entrou ou foi no segundo? no segundo evento. Nesse primeiro eu não entrei. Que até você falou assim, eu achei que você estava quente, que você ia fechar e não sei o quê, nananã. Lembra que aconteceu alguma coisa e você precisou sair mais cedo, né?
Mas não, aquele dia foi aqueles sequestros de mentira, minha mãe estava desesperada atrás de mim. Sim, sim. Não, mas na verdade, eu entendi toda a dinâmica da mentoria e como era uma coisa que não é uma coisa superficial, né? Que tem dias que você não dorme depois da mentoria, tem dias que você quer chorar. Tem dias que você fala assim, meu Deus, estou fazendo terra, nunca vou fazer tudo que eu preciso fazer, né? E eu não estava num período bom, assim, centrada de cabeça e nem de grana também. E eu sei que, entrando agora, quando eu entrei, eu tinha que mergulhar de cabeça nessas duas coisas. Então, eu ia ter vontade de fazer certas coisas, mudar, e esse ano eu tive essa possibilidade. Então, eu fiz N coisas, né, que me fizeram subir vários degraus em pouco tempo, né? Então, eu arrumei o meu site, que eu não tinha o site, já contei com o Thiago, agora eu estou fazendo tráfego pago com a Mônica, eu fiz todo um levantamento de dados com o William, né? Que isso é uma dor, né? Que eu acho que você perguntou. Sim. Eu acho que esse medo de encarar os dados da sua empresa foi uma coisa que eu tô superando. Mas é muito importante, sabe por quê? O próprio trabalho que a Renata faz, a minha esposa, ela atende de 20 a 22 pacientes por mês, às vezes 25 pacientes por mês. Mas o consultório não é o negócio principal dela. Então, se o consultório não der nada, tá tudo bem. Ela continua confortável e tá beleza. Só que ela gosta do consultório, adora os pacientes dela de muitos anos e tal. E no negócio dela, eu não fazia o controle que o William, que a Luciana citou, é um parceiro nosso, amigo meu, grande amigo de negócios, que ele fala sobre a questão comercial da empresa. E ele dá aulas e fez um conteúdo esse ano dentro da mentoria, como conteúdo extra, um acompanhamento para falar sobre os KPIs, que são os dados de orientação que a gente tem na empresa. E eu não usava esses dados, mesmo recomendando para os meus clientes, eu não usava nesse negócio da Renata, por exemplo, porque era um negócio que ela não estava prestando atenção nele, ela não estava colocando força nele. Então, eu fazia o tráfego pago, estava tudo bem, funcionando e tal. Quando o William me falou, olha, eu quero levar para a turma um negócio e tal, eu falei, caramba, eu vou ter que experimentar isso, porque se eu não estiver fazendo, eu não posso recomendar. E eu faço na minha empresa, mas eu preciso fazer isso num consultório para entender como os desafios que acontecem no consultório. Eu sou, às vezes, a secretária da Renata. Eu, às vezes, faço os atendimentos para entender aonde são as objeções dos pacientes, como que eles funcionam, de que forma que eu posso melhorar o atendimento. Então, eu faço essas vezes de vez em quando. E aí eu falei, bom, vou implantar no negócio da Renata, porque é o mais fácil para mim, é onde está na minha mão, eu consigo ver. Aí eu implantei os números do William. Por quê? Para ficar puto comigo mesmo. Exato. Porque quando você olha, se você falar, faturamento tá X aqui, e eu, dedo ao vento, né? Para onde tá o vento? Tá para lá. Eu tenho um faturamento de, sei lá, 60%, eu tenho um lucro de 60%. Não sei. Se eu não tiver os números de verdade, e não é número só colocando aluguel, conta de telefone e a secretária, não. Tem uma série de contas que você tem que colocar ali e controlar para você não achar uma coisa ou outra. Você tem que ter certeza. É como um exame médico, que você vai olhar, você faz um raio-x, você tem que olhar o raio-x e ver onde está. Você não vai olhar e falar, pelo dente eu acho isso. Não pode. Eu acho que o dente já está sem raiz, eu posso arrancar. Aí vem o maxilar do cara inteiro no negócio. Então, para que serve? Esses números, eles servem para te situar no negócio. Se você não está brincando, está fazendo um negócio de verdade, você precisa desses números. Porque aí você vai saber, eu estou aqui atendendo tanto, eles vêm de tal forma e tudo, assim, assado. Muitas vezes alguém fala para mim, Marcelo, eu preciso de ajuda, faço consultoria além da mentoria, eu preciso de ajuda para aumentar a quantidade de pacientes. Aí me fala dos números, tem alguns números,
Quando eu vejo esses números de verdade, a pessoa não está precisando aumentar a quantidade de paciente, ela precisa aumentar um pouco o preço dela. Porque aí eu falo, tá, quanto você aumentaria de pacientes? 20% tá bom. Então é 20% que você quer a mais na conta? Aumenta a conta, 20%. Ao invés de 500, cobra R$600. Quem paga 500 cobra... Quem paga 500 paga 600 e você vai ter os 20% sem mexer em nada no seu negócio, só aumentando o preço. Só que as pessoas não olham para esses números. Então, foi um despertar isso aí, né? Foi mesmo. E às vezes, é doído, e às vezes a gente se auto-sabota, né? E eu acho que é a parte, assim, isso que é, para mim, mais doído, esse controle ali na ponta do lápis da empresa. Eu acho esse tipo de controle super chato, mas ele empodera o empresário, porque aí você sabe aonde você está, para onde você quer ir e o que precisa ser feito. Quer falar mais coisa? Faltou alguma coisa que você queira falar? Eu acho... Não? Não? Então eu quero te perguntar o seguinte, se você... Isso eu tirei de um... Eu gosto de dois finais pro podcast. É de um cara lá de fora, que é jogador de futebol americano. Ele é um ex-jogador de futebol americano e ele tem um podcast sobre grandeza. Então ele pergunta, na opinião da pessoa, o que define grandeza, né, para a pessoa. Eu adoro essa pergunta, mas eu acho que ela é muito filosófica. Hoje eu vou perguntar para você outra coisa. Vou perguntar a outra pergunta que eu gosto de fazer aqui, que é o seguinte, que também não é minha. Eu estou plagiando isso de um outro podcast que eu gosto. Que é o seguinte, se você fosse mandar uma mensagem e chegasse aos 7 bilhões ou quase 8 já, bilhões de pessoas no mundo, e que 100% delas fossem ler, o que você queria dizer, o que você gostaria de dizer nessa mensagem para as pessoas? Agora eu vou lá no nosso repertório de Jerônimo. Pode ir. Jerônimo é o meu mentor que eu falei que a gente tem algo em comum, que é o Jerônimo Temel. Quem não conhece, que procure. Ela fez uma citação do Jerônimo Temel, do exemplo que arrasta. Procurem que esse cara tem vale a pena. várias, né, que falam assim muito fundo em mim, mas eu acho que é uma coisa que eu procuro sempre fazer e eu acho que faz muita diferença na vida de todo mundo, que é o fazer o melhor que você pode com o que você tem, onde você está hoje. Eu acho que quando a gente coloca isso na cabeça e se compara menos, se cobra menos, você se compara com você mesmo, né? Não com as outras pessoas. E eu acho que isso é muito engrandecedor na vida de qualquer pessoa, seja ela quem seja, quanto dinheiro tenha, onde estiver, é muito amplo. Eu nunca pensei numa situação que isso não se enquadrasse. Então, eu acho que eu fico com essa mensagem. Faça o que você pode, com o que você tem, onde você está, né? Bacana. E não pare nunca, né? E eu concordo com isso total, porque eu não sou perfeccionista, mas muitas vezes, me julgando, eu achava que alguma coisa, às vezes eu ainda faço isso, então eu preciso me policiar. E aí eu preciso lembrar desse conceito aí, que é muitas vezes eu acho que não tá bom. Eu acho que tá pobre a coisa. E aí eu não quero entregar de qualquer jeito. Só que às vezes a outra pessoa tá precisando do que eu vou entregar para ela, e esse de qualquer jeito que seria para mim, já tá ótimo para a pessoa. Não precisa de mais. Então eu preciso fazer esse exercício também às vezes e entregar o que eu tenho naquela hora, que é o fazer o que a gente pode com o que a gente tem na hora. E na maioria das vezes, não são todas, mas a gente não quer acertar todas. Na maioria das vezes isso funciona demais para mim, porque às vezes é só preciosismo, apesar de eu não ser perfeccionista, é querer não decepcionar o outro e tal, e a gente fica... atrapalha. A gente pode até atrapalhar o outro porque a gente fica segurando a coisa. Obrigado.
E agora eu quero mandar uma mensagem para os colegas da área de saúde, né? Eu Mande. acho assim, esse recado aí para a humanidade em geral, mas as Show. pessoas da área da saúde, quando a gente começa esse movimento, que a Júlia fala até, né, que é outra mentorada que parece que entrou para uma seita e tudo Aceita mais, cartão de crédito, aceita Pix. a gente muda a forma da gente pensar demais. E antes, eu acho que hoje toda faculdade, toda colação de grau de uma faculdade, da área da saúde principalmente, que a gente lida com, às vezes, coisas que são irreversíveis, né? Tinha que ter ali um juramento. Eu sou obrigada a disseminar informações certas, respaldadas e que façam diferença na vida das pessoas, saber aquilo. Porque muito as pessoas me falam assim: nossa, onde você arranja tempo para fazer isso? Tudo bem, tem a parte que eu gosto, tem, mas tem a parte que eu acho que hoje é minha obrigação também. Estar falando do que eu sei e que eu tenho comprovação científica, eu sei que aquilo funciona, porque as pessoas estão falando o que querem. E antes a minha atitude era me revoltar. Nossa, porque fulano somente na internet tem 1 milhão de seguidores e Beltrano, né, faz uma coisa que tá andando de Ferrari. Todo mundo passa por isso, eu acho. Mas eu acho que a gente tem que colocar no mundo aquilo que a gente sabe de melhor e fazer isso, fazer pequenas diferenças na vida das pessoas, né? Então, eu acho que para as pessoas da área da saúde hoje, que gostam do que fazem, que têm certeza do que fazem, para que elas se posicionem, né? Que coloque de lado o perfeccionismo, o preciosismo, a vergonha, o medo de ser julgada, porque se nós não ocuparmos o nosso espaço, outras pessoas que não são as melhores vão ocupar, né? Então, eu acho que é uma questão de hábito, mas a gente tem que fazer todo dia um pouquinho, porque isso, nos dias de hoje, faz muita diferença. É muito importante. Show de bola. Eu lembrei de uma frase que eu escrevi no meu livro. Eu tenho um livro que eu escrevi, que é Não Seja Medíocre. E na frase diz que medíocre é a pessoa que, tendo condições de fazer o melhor de si, contenta-se em fazer o mínimo possível, o mínimo aceitável, o mínimo necessário. E eu acho que é um pouco de autorresponsabilidade. Quando vocês, profissionais de saúde, começam a olhar para isso como, peraí, estão disseminando coisas ruins, vocês têm as mesmas ferramentas que eles para disseminar coisas boas, poxa. Então vocês Sim. podem também tomar o lugar de vocês e aquele negócio que está super batido, mas que é super necessário, da frase do Martin Luther King, que é: o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons, né? Então tá na hora de vocês começarem a fazer barulho para que vocês tomem o lugar e mostrem que não é só essa papagaiada que tem, né? Exato. É isso aí. Eu acho que é Muito isso. obrigado. Quem chegou até aqui, quem é o guerreiro que chegou até aqui, mande aqui embaixo uma frase só, segredo nosso, manda uma frase aqui, posicionamento, que isso que ela falou é posicionamento. E obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade com o conteúdo, pela sua clareza. Eu quero te elogiar a respeito da sua firmeza com as coisas e consistência. Obrigada. Eu acho que isso faz muita diferença no nosso negócio e eu percebo que você tem essa veia de, peraí, vou ali, vou fazer, se é rápido, se é devagar, eu vou fazer. E isso é importante. Eu acho que isso inspira os outros mentorados que nós temos e eu só tenho a agradecer. Obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço por tudo. A gente começou aí em março
E parece que a gente já se conhece há um tempão, né? Porque é uma conexão bem especial mesmo. E também agradeço a disponibilidade de vocês, a escuta, a firmeza em alguns momentos, né? Então, isso acho que é muito importante para a gente ter essa constância, mas ganhar um pouquinho de velocidade também. Show. Conte conosco. Obrigado. Tá bom. Obrigada, Má.